Diante de tantas informações na hora de fazer o planejamento de uma obra, você pode ficar perdido e não saber nem por onde começar, o meio e o fim. Pensando nisso, foi que eu tive a ideia de criar esse vídeo para que possa lhe orientar da melhor forma possível no passo a passo para você fazer aí o planejamento da sua obra. Bom, eu sou o Edmar Clares, arquiteto e gestor de obras, criador do canal Minha Obra 4.0. Para você que está aí planejando construir uma casa, recomendo seguir as dicas que vou lhe passar. Inicie o seu planejamento fazendo anotações de detalhes da sua casa, ou seja, procure imaginar como ela será na realidade. Se vai ser uma sala conjugada com uma sala de estar conjugada com uma sala de TV, se vai ser uma cozinha conjugada com a sala de jantar, ou se serão ambientes separados. Pense como será também a disposição ali dos quartos da sua residência. Quantas suítes terão, quantos banheiros, se vai ser apenas um banheiro social para atender 2 ou 3 quartos, se vai ter uma suíte, se vão ter 2 ou 3 suítes. Faça todas as anotações, se vai ter lavanderia, se a lavanderia ela é aberta, se ela é fechada, se a área gourmet, a área de lazer, né, da sua casa, a área de churrasqueira, vai ter uma varanda, se vai ser um estilo contemporâneo, e aí você pesquisa aí na internet o que é um estilo contemporâneo de fachada, se vai ser uma casa colonial, se vai ser um colonial moderno, se vai ser um colonial mais rústico. Pense em cada detalhe aí do seu sonho, do seu projeto. Feito isso e anotado tudo direitinho, agora é a hora de você pensar no terreno. Caso você ainda não tenha um terreno ou um lote, se assim achar melhor, você pode começar a planejar a busca aí no mercado, na sua cidade, na sua região, ou onde quer que você queira construir, nas imobiliárias, a melhor opção de terreno. Pois dessa forma você pode fazer uma seleção dos terrenos que possivelmente tenha uma melhor topografia, porque você tendo uma topografia mais próxima de plano, você irá economizar e muito na fundação, na base da sua casa. E é aí que está uma das maiores economias na hora de empreender uma residência. Agora que você selecionou o terreno ideal para a construção da sua casa, você deve cuidar das documentações. Tenha bastante atenção nesse momento, pois é de suma importância você ter aí todas as documentações registradas e reconhecidas em cartório, pois é sinal que você não terá problemas no futuro em relação à documentação da sua obra, do seu empreendimento, em relação ao terreno. Bom, agora vamos para o passo seguinte, uma vez que você já escolheu no passo número 1 a escolha do terreno, você já adquiriu o terreno. Ou você também que já tem o seu terreno e quer começar a construir. Vale ressaltar que a mesma dica serve para você. Você deve também fazer as anotações do seu desejo de projeto que você irá empreender e pule aí a fase da compra do terreno, porque você já tem o seu terreno. Então vamos lá, qual é a fase seguinte? A fase seguinte é providenciar os devidos projetos. Qual que é o projeto primário? O projeto primário é o projeto arquitetônico. É através do projeto arquitetônico que se consegue elaborar todos os demais projetos. Bom, contrate aí na sua região um arquiteto para fazer o projeto da sua residência. Após o projeto elaborado, encaminhe para aprovação juntamente com o profissional que desenvolveu para você, lá na prefeitura, né, aí da sua cidade. Após a aprovação desse projeto, você deve providenciar os projetos complementares. O que vem a ser os projetos complementares? É o projeto estrutural, é o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o projeto de rede lógica, o projeto luminotécnico. São inúmeros os projetos, mas os mais básicos são projeto estrutural, projeto elétrico, projeto de hidrossanitário. Bom, qual é o profissional que desenvolve esses projetos? É um engenheiro. Então você vai procurar um engenheiro para que ele possa elaborar a partir do projeto arquitetônico os projetos complementares. Agora, com os projetos em mãos, os complementares mais o arquitetônico,
você já tem aí material suficiente para fazer todo o levantamento das necessidades da sua obra. Quais são esses levantamentos? São os levantamentos de mão de obra mais insumos para a sua obra. Como que você deve fazer isso aí? Você deve anotar detalhadamente quais são os primeiros profissionais, ou seja, quais são os profissionais que vão atuar aí na sua obra, para desenvolvimento da sua obra. Então, normalmente, a gente começa com o pedreiro, ou mestre de obra, e por aí vai. Em relação aos materiais, você deve fazer um levantamento, por exemplo, quantos tijolos eu vou gastar para a minha edificação? E aí, num bate-papo, numa conversa com o profissional pedreiro ou mestre de obra, no mínimo, eu recomendo você fazer 3 orçamentos. Por quê? Porque você vai ter noção, mesmo que você já tenha um profissional aí, referência, bacana, que vai trabalhar para você, ainda assim eu recomendo você fazer 3 orçamentos. Com esse profissional que você certamente já confia, já conhece, e mais 2, para você ter noção exata do preço que os profissionais vão cobrar de você, se esse profissional aí está dentro do padrão de preço ali de mercado. E agora, feito aí os contratos com cada profissional da atuação aí na sua obra, então agora é hora de você adquirir, de você comprar os materiais. Porque até então, lá na fase dos orçamentos, você fez os orçamentos de materiais no mercado, mas ainda não comprou, não adquiriu. Porque você ainda tinha que fechar a contratação dos profissionais. Então vamos lá. Agora é a hora de você comprar os materiais. Então você deve ir naquele comércio onde você vai comprar o material e fazer a melhor negociação possível, mesmo que você já tenha explorado aí uma negociação lá na hora do orçamento, tá? Então isso aí te leva também agora a ter um alinhamento com o profissional que vai atuar aí na sua obra. Por exemplo, você não pode pedir que seja entregue ali 30, 40 sacos de cimento na sua obra, porque eu já vi isso acontecer, na fase onde ainda está fazendo a fundação, e às vezes você não tem aí, por exemplo, um galpão, um local para armazenamento, ou seja, no seu canteiro de obras ainda não tem um depósito para receber adequadamente aquele tipo de material. Porque, por exemplo, o cimento ele é perecível, ele pode empedrar se ele ficar em contato com a friagem. Então você deve ter um alinhamento do início, meio e fim da obra de receber esses materiais. Esse profissional tem que estar alinhado com você e com o comércio também que irá fazer as entregas, para que não haja perda de materiais. Posteriormente eu vou fazer um vídeo também falando sobre perdas de materiais, tanto no armazenamento, tanto na aplicação. Bom, então alinhe com o profissional sobre o recebimento desses materiais e dá-se o início à obra. Deu início à obra? Agora é hora de você fazer o passo seguinte, realizar o passo seguinte, que ele vai acontecer durante toda a obra, que são as visitas. Seja visita presencial, seja visita virtual. Você também pode fazer uma visita virtual. Então você vai acompanhar através de fotos, através de filmagens, que esse profissional vai fazer para você. Qualquer servente, qualquer auxiliar do pedreiro, do mestre de obras, tem um celular, tem um aparelho celular, você pode combinar com esse profissional, ou às vezes até o pedreiro, o mestre de obra, ele tem esse aparelho que permite ali tirar fotos com qualidade e enviar para você estar acompanhando ali a evolução. Mas o ideal é que você faça um acompanhamento presencial. Se for possível, você vai ali acompanhando a evolução da obra, e caso você você observe algum detalhe negativo, porque a partir do momento que você começa a vivenciar obra, principalmente se você estiver acompanhando aqui o canal Minha Obra 4.0, você começa a ter aí informações de técnicas, né? Por exemplo, como evitar mau cheiro em banheiro, em esgoto, né, da sua residência. Então tem postagem falando só sobre esse assunto. E aí você vai
passar a ter esse conhecimento para você acompanhar ali o profissional na obra. E através dessas visitas em obra, você vai ajustando ali todos aqueles detalhes que você anotou lá no contrato, né? Ver se está sendo executado direitinho, se está cumprindo as tarefas direitinho, aquelas etapas estão sendo executadas. E aí, se necessário for, tanto pelo lado positivo, tanto pelo lado negativo, que às vezes você tem que chamar a atenção de um profissional, alguma coisa assim, é isso que eu chamo do lado negativo, né? Você deve fazer reuniões mensais, né? Por exemplo, uma reunião mensal, 2 reuniões, para estar alinhando ali, para não se perder no meio do caminho. Por quê? Porque você tem metas para cumprir ali durante o mês, né? O profissional tem metas para cumprir, você também tem as suas metas ali que você traçou. Até tal dia vai ter tantos por cento da obra ali pronto. Então você vai marcando ali reuniões, que isso deve ser acordado entre vocês ali, para estar tanto elogiando também, isso é importante, também fazendo ali uma chamada de atenção, uma correção de alguma coisa que às vezes você não gostou. Então vale muito essa tomada de decisão de reuniões com o profissional ou com a equipe que você montou ali, né? O profissional montou para trabalhar na sua obra. Isso é muito importante também, para estar todo mundo no mesmo ritmo de raciocínio, na mesma linha de raciocínio dentro do canteiro de obras, para chegar lá na frente e ter cumprido ali todas as etapas no passo correto. Se necessário for, aí vocês vão fazer ali na reunião o acordo para fazer ali os ajustes necessários. E esses ajustes vai servir tanto aí para essa questão prática da execução da obra e também para o seu planejamento da obra. Porque às vezes vai chegar uma fase da obra que você imaginou colocar, por exemplo, um acabamento, um porcelanato que vai custar R$ 120 o metro quadrado. E aí lá no seu planejamento financeiro que você fez lá no começo da obra, quando você estava fazendo os orçamentos, não dá mais para você colocar esse porcelanato de 120. Aí você vai comprar um material aí que vai enquadrar, porque essa é a hora, né? Da hora de chegar ao acabamento. De comprar o material que vai ser aquele piso de porcelanato, você vai ter que abrir mão daquele que você tinha olhado e agora é a hora de você fazer ajuste no seu planejamento financeiro. Isso é super normal, pode ficar tranquilo que em qualquer obra, uma hora ou outra tem que haver esse ajuste aí financeiro, por esse ou aquele motivo, porque às vezes se planejou gastar X na base, na fundação da casa e gastou X mais Y, e às vezes lá no final você tem que fazer uma correção aí, um ajuste no financeiro. Então, a fase final, que eu gosto de chamar de final, são os ajustes, né? Mas que pode ocorrer aí no início de cada etapa, você pode detectar a necessidade de fazer esses ajustes. E por fim, ao chegar, ao concluir, né, essa etapa de acompanhamento de obra, reuniões, seja do lado positivo ou negativo, os ajustes que são feitos, e aí sim você vai chegar, né, se você seguir esses passo a passo aí, você vai chegar na realização do seu sonho, que é o sonho da casa própria, seja para você morar, seja para você alugar, vender, enfim. Vale muito seguir essas dicas que eu acabei de passar, porque a partir desse momento que você começa a seguir essas dicas, você começa a abrir a mente e começa a enxergar até uma forma de detalhar ainda mais, né, o planejamento da sua obra, que é o foco aqui de falar como planejar, né, o foco desse vídeo, como planejar a sua obra para que ela ocorra da melhor forma possível. Não que no meio do caminho você não tenha que fazer um ajuste aqui, outro ali, porque não existe planejamento perfeito, 100% assertivo. Ele tem ajustes para serem feitos aí no meio do caminho, mas com o objetivo de chegar naquele norte. Então você traçou um norte, uma linha, uma trilha, e você sabe que você tem que seguir aquela trilha até o fim. Bom, se gostou desse vídeo, compartilhe e acompanhe o nosso canal Minha Obra 4.0. Um abraço e até o próximo vídeo.